Boa noite. Que Deus seja louvado. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, Ele é a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas lágrimas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte a Cristo. Não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até tudo que alcancei. Nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom mais uma vez estar com vocês aqui. Hoje fui incumbido
de fazer um sermão acerca do juízo final e das 2.300 tardes e manhãs. O padre me deu essa incumbência. Colocou logo o sermão mais chato para ficar falando hoje. Podia falar sobre outro tema, mas esse tema é salvífico. Esse tema nos salva. Sabe, irmãos, eu quando era pequeno, eu já matei muita galinha para fazer galinha normal, cozinhar a galinha. Sabe como é que mata a galinha? Primeiro você pega a galinha, bota a cabeça no chão, pisa na cabeça da galinha, puxa. Uma vez, eu estava com o seu Pedro e um dos nossos cachorros, que é o cachorro que a gente mais gostava, era o Puraquê. O Puraquê foi comer, todo dia estava sumindo ovo no galinheiro. E a gente não sabia por que, meu Deus do céu, estava sumindo tanto ovo no galinheiro. Dona Maria, que era a caseira da fazenda do papai, falou assim: meu Deus, deve ter alguma cutia que está vindo de noite comer esses ovos aqui. E a gente fechou os locais, o negócio, e o galinheiro ele era feito de várias madeiras, tronco de árvores, um juntinho do outro, e nós entrelaçávamos assim com um cipó e colocávamos argamassa, como é que é o nome? Colocávamos barro para poder calafetar esses buracos. E Dona Maria falou: rapaz, tem alguma cutia entrando aqui por baixo, cavando, e a gente não sabe o que fazer. Bem, quando foi uma certa feita, todo dia de manhã, amanhecia, via um monte de casca de ovo no terreiro, no quintal. Dona Maria: rapaz, cara, a cutia está comendo tudo aqui. E, meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. Chamou seu Pedro, que era o caseiro, o esposo dela. Você tem que matar essa cutia, que está comendo os ovos da galinha aqui. E aí, irmãos, num certo dia, nós acordamos e descobrimos que o Puraquê estava comendo ovo. Cachorro. O Puraquê, irmãos, com ovo na boca. Dona Maria, sabe que cachorro de interior, assim, ele entende. Não é que nem esse cachorro nosso aqui que dorme na cama, essas coisas. Não, cachorro do interior, lá em casa nem podia entrar. O cachorro sabia que só podia ficar até a porta. Não podia entrar em casa. E o Puraquê, rapaz, Dona Maria deu um grito lá de dentro de casa. Puraquê! Rapaz, o bichinho olhou assim. Rapaz, eu já vi a expressão de medo na cara do cachorro. Quem tem cachorro do mato sabe o que eu estou falando. O bicho ficou, aí o rabo ficou entre as pernas ali. O bicho ficou com medo. Tu tá comendo ovo? Aí o Puraquê botou o ovo no chão assim. Eu lembro como se fosse hoje. Entra aqui! Rapaz. Aí o cachorro começou a andar meio de banda assim, olhando pro chão. Tu entra aqui! E o cachorro foi lá e entrou em casa. Dona Maria pegou um machado cego que tinha lá em casa, e era o nosso cachorro, o cachorro que caçava e tudo, com a parte de trás do machado. Dona Maria muito invocada, porque quero saber quem está comendo o ovo das galinhas, ovo das patas, tudo, estava comendo tudo aquele sacana. E aí Dona Maria deu umas lambadas no Puraquê. Só que entre ela dar umas lambadas no Puraquê, a parte de trás do machado, sem ser a parte do fio, a parte de trás do machado, pegou no pé do ouvido do cachorro assim. Quando pegou, a gente só viu o Puraquê olhando para cima, assim, olhando para o lado e tal. Começou a andar meio de lado, em vez de andar reto, ele andava assim, olhando para cima. Aí a gente viu um silêncio lá em casa na hora. Porque cada porrada que dava no cachorro, canhãe, 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 o cachorro chorava lá. Dona Maria não queria matar o cachorro. Ela queria dar uma lição àquele cachorro. E aconteceu que o Puraquê, o cachorro nosso, começou a ficar mufino, começou a ficar quieto. Dona Maria deu leite para ele beber, deu não sei o que e tudo. O cachorro começou a ficar mufino. Quando foi 2 dias depois, o cachorro estava lá estatelado, duro lá no chão. Dona Maria chorando, nunca vi Dona Maria chorar. Uma senhora de seus 50 e tantos, 60 anos, nunca vi Dona Maria chorar, só via ela ralhando, brigando de tudo, nunca vi aquela mulher chorar. Dona Maria amanhece chorando.
Eu falei, Senhor, o que foi, rapaz? Anderson, vamos enterrar o cachorro. Eu era o filho do patrão, papai me mandava nas férias lá, porque eu era bem levado, me mandava nas férias para ficar lá no sítio. E aí então, Dona Maria pegou, amarrou uma corda no pescoço do cachorro, e eu fui puxando o cachorro aqui, só Jesus na causa, irmãos. A vida é dura mesmo. Eu fui puxando o cachorro aqui, o cachorro duro lá, terreiro grandão, Dona Maria quase 600 metros, quase 1 quilômetro, andando com o cachorro morto aqui atrás, Dona Maria chorando aqui na frente, com o enxadeco na mão, com a enxada na mão. Dona Maria chegou e começou a cavar lá o buraco, e eu puxando o cachorro aqui, e o cachorro duro, cada buraco que tinha, o cachorro se mexia, e eu pensei que o cachorro estava vivo, sei lá, eu passava no buraco, o cachorro... E, irmãos, me marcou muito aquilo. Enterramos-o por aqui. Uma outra vez, estávamos no sítio. Papai, nós temos muito búfalo na fazenda. E o búfalo que nós temos é o boi preto. O búfalo é aquele boi preto com o chifre enrolado. Então, menino subia no búfalo, andava no búfalo e tal. E tinha uma das nossas vacas, que a gente apelidou de Mimosa. Dona Mimosa estava lá no meio do roçado. Seu Pedro estava ouvindo Mimosa. E seu Pedro, rapaz, cadê Mimosa? E chamava Mimosa e nada. Quem conhece a parte do norte do Brasil, tem muita cobra. E tinha uma jiboia que pegou a Mimosa. Vocês sabem que a jiboia, ela não mata por veneno, ela mata por asfixia. Ela não tem veneno, a jiboia. É uma cobrona enorme. E, irmãos, a jiboia enrolou em uma das patas da Mimosa e ela deu a laçada dela. Você sabe como é que ela faz, né? Ela fica aqui e dá a laçada. Quando ela dá a laçada, ela quebra a perna do cara e o cara cai no chão e ela enrola no cara. É assim que ela faz o bote. Ela se enrolou numa das pernas da Mimosa e deu a laçada. Que quando ela dá a laçada, a Mimosa tomba. Pum! Quando ela tomba, a cobra vai e começa a se enrolar na Mimosa. A Mimosa levantou, mas a cobra começou a enrolar na Mimosa. E, irmãos, a Mimosa estava prenha, com um bezerro. E nós estávamos vendo isso, e quanto mais a gente estava vendo, a cobra estava coxando a Mimosa, apertando. E a vaca, e fazendo força, e com o bezerro no ventre, foi e começou a coxar e apertar, e apertar, apertar. E aí eu comecei a ouvir a costela da vaca quebrando. Troque, 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 quebrando a costela. E a costela começou a entrar e rasgar o bezerro. A vaca caiu no chão, seu Pedro pegou um terçado, que é um facão grande que a gente tem lá no norte do país, e deu na cobra. Tum! O negócio não entrava, que a cobra tem um couro grosso demais. E batia e nada de entrar. Meu irmão, eu nunca vi seu Pedro correr tanto na vida como naquele dia. Seu Pedro foi lá em casa, atrás da porta tinha a espingarda, sempre ficava atrás da porta a espingarda. Seu Pedro correu lá, pegou a espingarda, botou o cartucho e correu que só lá no roçado de novo. E seu Pedro foi lá e deu um tiro na cabeça da cobra. Pá! Os passarinhos tudo voavam assim. Eu lembro de tudo, rapaz. Estourou a cabeça da bicha. Cabeção enorme. Estourou a cabeça da bicha. Seu Pedro foi lá. Nós tínhamos uma caieira. A bicha já não servia mais para nada. A vaca. Seu Pedro tentou salvar pelo menos o bezerro. Foi lá, meteu a mão. Vocês sabem como é que é. Quem sabe criar boi sabe o que eu estou falando. Mete a mão na bunda do boi lá e puxa o bezerro. Quando puxa o bezerro, a costela já tinha rasgado todo o bezerro. E não tinha o que fazer, não podíamos comer aquela carne, porque estava carne com sangue. A bicha morreu toda ruim, não podíamos comer a carne. Tínhamos uma caieira lá que a gente fazia carvão, num buraco que a gente fez lá, para fazer carvão, jogamos ela lá dentro, a vaca, e tampamos com a
a terra lá, e o carvão velho que tinha ao redor que sobrava, tampamos ela e ficamos lá. Toda vez que eu ia no sítio, eu lembrava que o puraquê estava enterrado em tal lugar, a mimosa estava enterrada do lado do meu quarto. Ficava no meu quarto e a caieira ficava para trás. Sabe, queridos, nesse processo, havia sacrifícios no santuário. E no santuário teria que se sacrificar animais que você conhecia. Os animais que tinham que ter sido sacrificados no santuário eram animais que você gostava, que você estava próximo. Depois eu não gostei mais de ficar comendo muito frango, porque eu ficava matando os frangos, botava na água quente lá e depenava o frango. Só que era o frango que eu vi crescer lá. Nós tínhamos uma parte das galinhas, que era a galinha tô fraco lá, tô fraco. A capote. Nós tínhamos, dava milho que só para ela, ainda assim, tô fraco. Comia que só, ainda estava fraca. Tinha a galinha pedrez, que nós tínhamos lá, um galo pedrez, galinha pedrez, um monte de galinha. E tínhamos também a galinha do pescoço pelado. Eu não sei o nome dela, sei que a gente chamava de galinha do pescoço pelado. Que era uma galinha do pescoço pelado. Só tinha um bocadinho de penugem aqui no gogó. E era aquela galinha lá. E a gente tinha que matar aquela galinha, às vezes, para comer. Quando tinha 2 galos, tinha que matar um, para só um mandar lá no terreiro, que eles brigavam, se sangravam lá. Sabe, queridos, imagine agora, se você tivesse que cada vez que você pecasse, você tivesse que matar uma mimosa. Imagine agora, irmão, cada vez que você pecasse, você tivesse que matar um puraquê. Um cachorro que é próximo seu. Um cachorro íntimo. Imagine a situação. Cada vez que você pecasse, você bateu na irmã, você brigou, até mesmo as coisas que naquela época aconteciam sem mesmo que você quisesse, você teria que também fazer um sacrifício por aquilo. Sabe, queridos, imagine só. Pensar se cada vez que você pecasse tivesse que matar uma mimosa. Imagine só o que isso se tornaria tão desagradável, irmão, que a gente não teria mais coragem de fazer alguns pecados. Na Bíblia, no Antigo Testamento, fazendo referência a esse episódio do sacrifício lá no santuário, você tinha que sacrificar aquilo que lhe era mais querido. Vocês lembram de uma certa vez que Jesus Cristo chegou no templo e jogou os animais todos fora? Vocês lembram disso daí? Jesus ficou muito chateado e ele começou a entrar no templo e quebrar tudo que estava ali. Sabe por quê? Porque os sacerdotes daquela época estavam vendendo cordeiros, estavam vendendo as pombas e os animais. E as pessoas que pecavam, sabe o que eles faziam? Eles iam onde? Lá no mercado comprar carne. Ele não viu como foi abatido. Ele não viu crescendo. As pessoas não tinham mais amor. E o sacrifício estava sendo em vão. Por isso que Jesus ficou extremamente chateado com os sacerdotes, porque eles estavam vendendo o negócio. E não era para vender. Era para o cara criar o animal, para ele saber que o dia que ele pecasse, é aquele bicho dele que ia morrer. Era essa ideia que deveria estar clara na cabeça de todo mundo. Se eu vou pecar, e quando eu pecar, sabe quem vai morrer? O bidu, o cachorro da sua casa. O cachorro que você tem de estimação, que você gosta. Era ele que você tinha que matar. Era por isso que a ideia do sacrifício, ela tocava muito. E por isso que eu contei no começo de meu sermão um pouco dos sacrifícios que aconteceram em minha casa, porque me marcaram até hoje. Toda vez que você pecasse e matasse um animal, isso seria extremamente marcado. Sabe por quê? Porque você ia lá, matava o animal. Depois de você matar o animal, você estava todo sujo de sangue ali com o animal que você gosta, esperando o sacerdote terminar o trabalho dele lá e ele seguir o serviço.
E você ficava um pouco com aquele animal ali, ainda quente, você olhava para os olhos dele, você olhava para as coisas, via o sangue escorrendo, via as coisas acontecendo. Sabe, irmão, quando Dona Maria matou o puraquê, rapaz, papai ficou triste. Todo mundo ficou triste lá em casa. E ficou um silêncio. Porque o puraquê era o cachorro de caça nosso. Quando a gente ia queimar um roçado, a gente soltava o puraquê. O puraquê achava onde é que ficava o buraco do tatu. A gente via o rastro, o puraquê já ia atrás. Era o puraquê que fazia isso. Era o cachorro que estava sempre... Eu tenho foto com o puraquê. E eu carregar o puraquê nas costas, puxando ele duro, e enterrar ele, me marcou muito. Eu lembro até hoje. Sabe, queridos, era isso que acontecia com o sacrifício. Ele substituiu. O santuário era uma grande tenda feita de finos panos e metais, madeiras e tecidos. Tinha 3 partes importantes, queridos irmãos, e fascinantes. As mais importantes e mais fascinantes era o lugar santíssimo e o lugar santo. Esses lugares eram cuidados pelos sacerdotes. Não só isso, irmãos, naquele tempo, se você desonrasse seus pais, mentisse, enganasse, roubasse algo, ou seu boi machucasse alguém, tinha que fazer sacrifícios pelo pecado. E mais, querido irmão, se você quebrasse os dentes de sua irmã sem intenção, de qualquer modo, era necessário que matasse um animal. E não qualquer animal, querido irmão. O melhor animal que você tivesse. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 3 e 4. Comecei meu sermão contando uma história. E é essa história que eu quero que você guarde no seu coração. Porque mesmo se você que não viveu essa história, você se sentiu consternado com o que aconteceu comigo, imaginemos nós vivendo na época de Jesus Cristo e do Antigo Testamento, criando um animal para que ele fosse morto. Esse processo, queridos irmãos, o texto declara e diz o seguinte: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá machos sem defeito, à porta da tenda da congregação, e a oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. A expiação, querido irmão, é uma palavra simples que significa estar quite com Deus. A expiação é que alguém tinha que morrer para pagar o preço do pecado. Alguém tinha que pagar o resultado, porque a consequência clara do pecado é a morte. A consequência clara de você não colocar seu celular na tomada é que ele vai descarregar algum dia. E por isso a importância de você estar constantemente com o Senhor. Havia um período específico que era chamado de dia da expiação, aonde eles lavavam a igreja, se podemos dizer assim, e transferiam os pecados que eram acumulados ao longo de todo o ano para um dos animais. Eram 2 animais que eles pegavam. Um representando a Cristo, outro representando o inimigo de Cristo. E então depositava-se sobre ele todos os pecados daquela região em todos os anos, pois todos os momentos eram sacrificados os animais. Nesse processo, queridos irmãos, os pecados do santuário tinham um trabalho onde algumas pessoas tinham um trabalho de... Eu lembro que eu, quando fazia vendas, eu era comportor, eu tinha que ficar ligando para algumas empresas. E irmãos, tinham clientes que eram xaropes. E cliente ruim você manda para a concorrência. Quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando. Cliente ruim você manda para a concorrência. E tinha alguns clientes que eram muito ruins de lidar. O cara queria te enrolar, o cara não queria pagar em dia, o cara queria fazer diversas coisas. E sabe, às vezes eu passava alguns clientes para alguns comportores efetivos. Não, vai lá, cara, resolve. Eu não resolvi, vai lá e você resolve, que se resolver é seu.
Sabe, queridos, era meio difícil lidar com as questões do pecado, porque você tinha que ficar vendo o animal. Era meio difícil. E o que Deus queria com isso? Fazer com que você entendesse que a salvação é de graça para nós, mas a salvação não foi de graça para Jesus. Era meio complicado tudo isso. E Jesus queria nos ensinar que é meio complicado isso mesmo. Que não dá para você ficar à torta e direita vivendo sua vida e pensando que a salvação é de graça, então vou viver mesmo pela graça. E de fato vivemos pela graça e a salvação é de graça. Mas para nós é de graça. Mas foi pago muito caro pelo sangue de Cristo. E o sangue de Jesus é tão poderoso, que os sacrifícios acabaram naquela época por causa do quê? Por causa do sangue dele, que é poderoso e consegue perdoar a todos. Tanto aqueles que ainda nem pecaram. Nesse processo, queridos irmãos, estamos enroscados com o pior cliente de todos. O pior cliente de todo que a gente está enroscado é o pecado. Esse é o pior cliente. É quem nos atenta todo dia e enche nossas paciências. O pecado é esse camarada que quer nos perseguir e nos destruir. Segundo a Bíblia, o pecado nos matará, a menos que achemos a forma de nos livrar dele e transferir o pecado que nos matará para outra pessoa. Esta era a ideia básica que se estava no sistema de sacrifício. Era uma transferência. Sabe quando você manda cliente ruim para os outros? Você está transferindo um BO para o outro. Transferência. Quando se colocava a mão em cima da cabeça do animal e você cortava a garganta do animal, então você transferia os seus pecados para ele. E isso era uma representação do que seria depois Jesus Cristo. Nesse processo, irmãos, estou tentando fazer esse sermão virar uma história, para que seja mais mastigável. Nesse processo, queridos irmãos, colocar as mãos, por exemplo, sobre a ovelha, segurando-a debaixo do braço e puxando o pescoço para trás, até que a pele ficasse visível, o animal olhava nos seus olhos, suplicando, e você tinha que cortá-lo. Quando eu pisava na cabeça da galinha e puxava com força para destroncar o pescoço, eu ouvia o troque. Eu via a cabeça da galinha lá, tentando se mexer, sufocada lá, e eu caçava com a faca no pescoço para ver onde foi que quebrou, para passar a faca. Era assim, irmãos. É assim. É que você compra frango no abatedouro, aí você compra frango no supermercado, já está tudo bonitinho. Mas é assim que se mata uma galinha. Água quente, joga o bicho lá, puxa e vai depenando. Sabe, queridos, nesse processo, logo punham uma faca bem afiada na garganta. Com um rápido movimento, a gente degolava. Enquanto a pessoa ficava sentada com o seu animal morto, coberto de sangue, os sacerdotes se encarregavam do resto da cerimônia. O sacerdote tinha 2 trabalhos importantes, irmãos. Primeiro, ofereciam o sangue. E segundo, eles espalhavam por cima e ao redor do altar, que estava na entrada da tenda. Então havia uma aspersão desse sangue aí. Nesse processo, mais uma vez, surge o conceito de transferência, querido irmão. Primeiro o pecado era transferido para o animal e logo o pecado do animal seria transferido para o santuário. Transferia então primeiro para o animal, depois lá para a igreja. Por isso nós temos ainda o conceito do corpo de Cristo. Quando um irmão, por exemplo, está em pecado, quando um irmão peca, quando há um problema na vida de vocês, queridos irmãos, toda a igreja padece. Sabe, queridos, imaginemos que você esteja com uma espécie de dor de dente. Você esteja com uma cárie grande no seu dente e está doendo demais. Eu posso fazer, irmão, o melhor bolo do mundo. O bolo que você vai amar, que você gosta, a melhor comida do mundo. Seu dente está doendo, você não vai saborear esse bolo. Pode ter o melhor culto do mundo, pode ter a melhor coisa do mundo. Seu dente está doendo. Você não vai aproveitar isso.
Pode ter a melhor música, pode ter o melhor filme para assistir. Seu dente está doendo, você quer estar deitado, botar alguma coisa para parar de doer. Nada é bom quando o dente está doendo. Um irmão que está em pecado em nosso meio, ele é como se fosse um dente que está doendo no corpo de Cristo. Nada fica bom, é intragável algumas coisas. Por isso a importância, querido irmão, de nós entendermos o sermão de hoje. Sabe, queridos, às vezes não é pregado muito o sermão de juízo na igreja. Eu já tenho até falado para vocês que às vezes nós chegamos em nossa igreja, tem estudo bíblico sobre finanças para a família, estudo bíblico para a família, estudo bíblico para educar filhos e não sei o que e tudo. Mas não estamos mais falando da volta de Jesus. Não estamos mais falando das 2.000 tardes e manhãs, que é o que irei falar hoje para vocês, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente está falando sobre um monte de coisa, mas Jesus Cristo irá voltar. O sacrifício que era feito lá no santuário é uma prova de que no final Jesus Cristo irá voltar e o julgamento acontecerá. Querido irmão, tudo que fazemos aqui na terra, nós estamos sendo julgados. A sentença virá naquele dia, quando Jesus voltar ou quando você morrer. Mas esse é o momento que o seu julgamento está acontecendo. Suas atitudes, suas ações vão demonstrar se você está ao lado de Jesus ou está contra Ele. Por isso a importância de hoje. Arrazoemos, diz o Senhor, Isaías capítulo 1. Vamos fazer com que os nossos pecados, que são vermelhos como a escarlata, que são escuros como o carmesim, se tornem brancos como a neve. Essa é a promessa e a sugestão e o pedido e o apelo de Jesus a você. Vamos fazer as pazes com Jesus. Por quê? Porque o juízo virá. Jesus irá voltar. E eu sempre digo isso. Quem já assistiu meus sermões de velório sabe que eu sempre falo no meio do sermão, no final do sermão eu falo sobre a volta de Jesus. E eu lembro das palavras de Bulhon: queira você ou não queira, Jesus irá voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus irá voltar. Aceite você ou não, Jesus irá voltar. E ele virá. E virá em breve. Mas parece que algumas pessoas estão vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Vivem suas vidas com raiva do irmão. Vivem suas vidas com problemas com os familiares. Vivem suas vidas praticando os mesmos pecados e não querem abandonar, tendo uma percepção de que Jesus não irá voltar agora. E isso é extremamente errado, querido irmão, porque Jesus Cristo irá voltar. E o julgamento acontece agora, chamado de julgamento investigativo. O julgamento está acontecendo, querido irmão. Por que está acontecendo o julgamento agora? Porque em 1844, Guilherme Miller fez uns cálculos, entendeu à luz da Bíblia, que aquele momento era o segundo momento do santuário. E Jesus Cristo estava saindo do santuário para fazer o julgamento investigativo. Jesus Cristo virá. Virá para quê? Para terminar o que está acontecendo no santuário. O julgamento virá. E ele vai dar a sentença. Soada a voz do arcanjo. Lembra que a gente tem lá na Bíblia? Soada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Ele virá. Como uma mão pequena vai aparecer no céu. Jesus Cristo virá. Só que quando ele vem, ele não vem mais como um menino. Como alguém que podia sofrer perseguição de Herodes. Ele não vem mais como um menino que poderia morrer e por isso teve que sair corrido. Ele vem agora com toda a autoridade e com todo o juízo. Querido irmão, esse é o momento para você abrir seu coração, entregar a sua vida a Jesus, não olhar para trás e pedir perdão a Ele. Esse é o momento. Esse é o momento de você fazer as pazes com alguém que te ofendeu ou alguém que você ofendeu. Esse é o momento de você reescrever sua história, querido irmão. Por quê? Porque Jesus virá. Pode ser que você durma hoje, amanhã de manhã ele apareça aí no céu. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos que está breve. Ninguém sabe qual é o dia que o ladrão vem, porque se soubéssemos o dia que o ladrão vem, nós nos precaveríamos. Mas nós não sabemos o dia que o ladrão vem. Por isso a importância de você estar preparado. Jesus Cristo virá como se fosse um ladrão. É preciso estar preparado para a sua volta. E por isso que nós estamos falando que o dia da expiação, ele é famoso. Ele é famoso porque aconteciam algumas coisas no dia da expiação.
Uma vez ao ano, querido irmão, o povo de Deus tinha uma cerimônia chamada o Dia da Expiação, quando o sumo sacerdote, e somente ele, limpava o santuário dos pecados. A tarefa incluía 3 elementos, querido irmão. Primeiro, o sacerdote tinha que tomar banho. Havia todo um cerimonial para que o sacerdote tomasse um senhor banho, que era uma cerimônia de que ele estaria purificando sua vida, purificando seu corpo, purificando seus pensamentos. Não era só uma questão de tomar banho físico, mas também era uma limpeza emocional, uma limpeza com o Senhor, para que ele estivesse puro diante de Deus, limpo diante de Deus. Por quê? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ia entrar no templo. E se ele entrasse no templo e estivesse em pecado, estivesse com uma vida distante do que Deus queria, ele ia ser fulminado e ia morrer. Um segundo aspecto acontecia. 2 bodes machos. Escolhiam-se 2 bodes machos, representando esses bodes machos, chamado do bode da expiação e do bode Azazel. Um representando Jesus Cristo, outro representando o inimigo de Cristo. E, como terceiro e último famoso momento que existia lá do dia da expiação, havia uma cerimônia toda voltada para o lugar santíssimo. Era o momento em que ele entrava no lugar santíssimo. Lembra que no lugar santíssimo tinha o quê? Uma cortina. E nessa cortina, depois dela tinha o quê? As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouco do maná que tinha dentro da Arca da Aliança. E na Arca da Aliança haviam 2 querubins cobridores. Um aqui, o outro desse outro lado aqui. E no meio desses 2 querubins havia uma espécie de chama, de fogo, de luz, que era chamado de Shekinah, a glória visível de Deus. Se o camarada não estivesse com a vida diante do Senhor, limpa diante do Senhor, ele seria fulminado. E por isso, querido irmão, você está com a vida limpa diante de Deus, pois o julgamento do Senhor virá. Nós não sabemos qual é o dia da expiação, o dia do juízo final. Pode ser o dia da sua morte, o juízo final para ti. Deus o livre, a gente não quer que ninguém morra, eu também não estou jogando praga para ninguém. Mas se você sair daqui e um carro te pegar, juízo final para você. Se você sair daqui, sei lá, deu um treco no seu coração, juízo final para você. Você saiu daqui e Jesus Cristo voltou, juízo final para todo mundo. A volta de Jesus é iminente e ela não acontece somente com a vinda de Cristo nos céus, mas ela acontece também com o findar de nossa vida. Por isso nós dizemos, hoje é o momento de se converter, hoje é o momento de se entregar, não deixa para amanhã não, ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso que a gente sempre fala isso para você, querido irmão. Nesse processo, no lugar santíssimo, querido irmão, a presença de Deus se manifestava de tal intensidade que se entrasse alguém, ou mesmo o sumo sacerdote, entrasse no lugar santíssimo sem estar preparado, ou qualquer outro irmão da igreja entrasse no lugar santíssimo, ele seria fulminado. Primeiro o sumo sacerdote tinha que tomar banho e ter certeza de ficar bem limpo, para que as campainhas não parassem de soar. Logo, sacrificava um touro para expiar a si mesmo. Depois disso, o sumo sacerdote pegava 2 bodes e apresentava diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois tirava sorte e o Senhor usava esse método para determinar qual dos bodes seria sacrificado pelo pecado e qual seria para o Azazel. Há um debate sobre o significado do bode Azazel, que a gente sempre vê por aí. E é um nome que jamais colocaríamos em um filho, querido irmão. Porque se acredita que a palavra Azazel e o bode Azazel significa diabo, o traidor, aquele cara do mal. Por isso não coloque Azazel no nome do seu filho. Escolha outro nome, querido irmão. Tem uns irmãos que colocam uns nomes estranhos aí, né? Azazel e tudo. Bem, tá aí, né? O bode que servia para o sacrifício pelo pecado, eles matavam esse bode. Logo, jogavam seu sangue sobre o véu que separava o lugar santo e do santíssimo, à sombra da tampa da arca do pacto, que era a arca da aliança aqui, chamado de propiciatório, aquela tampa lá.
Este sangue servia de expiação para o santuário. E finalmente, queridos irmãos, o sacerdote punha sobre suas mãos a cabeça do bode Azazel, que ainda estava vivo, para simbolizar a transferência de todos os pecados do povo de Israel. Final das contas, quem vai pagar muito é o diabo. Sabe, queridos, a Bíblia diz lá no Apocalipse que o fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Lembra? Não diz que é para nós. É para o diabo e para os seus anjos. Só que nós vamos queimar, nós não, aqueles que estiverem com ele irão queimar, os humanos que estiverem com ele irão queimar. Por quê? Porque estão seguindo as doutrinas satânicas. Estão seguindo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí a pergunta que faço a você: você está seguindo a vontade de Deus? Você está seguindo o que Deus quer para a sua vida? Você tem feito aquilo que agrade ao Senhor? Porque se você não tem feito aquilo que agrade ao Senhor, então você está seguindo doutrinas satânicas. E o fogo enxofre que está preparado para ele poderá queimar seus pés. É simples assim. Sua batata está assando, meu irmão. Sua batata está assando, meu irmão. Um juiz, por exemplo. Eu estou até sentindo um cheiro de queimado agora. Falei de juízo, fogo. Vocês não estão sentindo não o cheiro de coisa queimada? Irmão, isso daqui é um sermão. É para ver se ilustra para vocês. É esse cheirinho aí que vai ficar queimando sua roupa, seu cabelo, essas coisas lá. Sabe, queridos, a batata está assando. Nenhum juiz chega e dá uma sentença sem antes ele ter avaliado toda a história. É ou não é? Antes, o juiz, quando ele chega lá e dá a sentença, você está salvo ou está perdido, condenado, o que quer que seja, tantos anos de prisão. O juiz só dá depois que todo o processo já aconteceu, é ou não é? Querido irmão, o processo que está acontecendo é o chamado juízo investigativo, que é o que estamos vivendo. Sua vida, sua história, suas escolhas, o momento que você tem vivido, tudo isso será avaliado. Porque, querido irmão, saiba que você não está vivendo aqui para a terra somente, você está vivendo para ir para o céu. Então, se você está vivendo para ir para o céu, tudo que você faz aqui pesará naquele momento. Aí vem o juízo investigativo. Por isso a importância de você entender, querido irmão, todo o panorama do sacerdócio e também todo o panorama do lugar santíssimo. Guilherme Miller teve uma brilhante ideia e ele fez alguns cálculos, queridos irmãos. E nesses cálculos que ele fez, ele imaginou que Jesus Cristo voltaria em 1844. Houve uma profecia dizendo que depois de 2.300 anos, Jesus Cristo iria expiar o santuário. Só que é o seguinte, quando terminou, na época de Jesus, o santuário estava funcionando ainda. Então não era aquele momento. Porque a profecia dizia que era depois de 2.300 anos. E ele imaginou que isso culminaria na época de Jesus. Mas foi para frente. E quando Jesus estava vivo, o santuário estava funcionando perfeitamente. Os sacerdotes ainda estavam dentro da igreja lá, vendendo os trequinhos deles lá. Aí então, quando toda a profecia é mostrada, toda a profecia se cumpre, termina no ano de 1844. Ele pensou, Jesus vai voltar agora. 1844. Porém, houve uma grande decepção, Jesus não voltou. O cara ficou desesperado. Guilherme Miller ficou muito triste. E começou a se debruçar e estudar mais e entender o porquê que Jesus Cristo não voltou. Sabe, queridos, Jesus Cristo não voltou e então concluiu-se que aquele momento era o momento do início do juízo investigativo. Através de todas as profecias, que eu não vou abrir todos os textos bíblicos aqui, porque o tempo não me permite. Nesse processo, entanto, querido irmão, depois de todos esses sacrifícios, diz o autor, esses grandes derramamentos de sangue e essas cerimônias deveriam, ou talvez devessem, fazer uma pergunta:
será que Deus não poderia, querido irmão, fazer um método de sacrifício que não tivesse que matar tanto animal todo dia? Bem, um método de sacrifício que não precisava matar todo animal todo dia foi criado. Jesus criou a morte dele. Jesus Cristo diz que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era aquele Cordeiro. E por isso acabaram-se os sacrifícios no dia da expiação. Acabaram-se os sacrifícios. E vocês lembram que Jesus Cristo morreu em que dia? O dia da Páscoa. Todo mundo estava indo para onde? Para Jerusalém. A expiação, a lembrança do cativeiro e da liberdade do pecado, da liberdade que Moisés trouxe a eles. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que nos livraria do pecado dessa terra. Porque Ele é o nosso cliente ruim. Ele é o cliente que enche nossa paciência. Quem? O pecado. E nesse processo, queridos irmãos, o Antigo Testamento tinha um ministério com duas fases. Onde está a segunda fase do ministério de Cristo hoje? O ministério investigativo. Bem, hoje é o momento que Jesus Cristo, a gente sempre brinca, quem é mais velho de igreja sabe que a gente sempre fala, esse é o momento em que os livros estão sendo abertos e os nossos nomes estão passando no livro. Está sendo avaliado nossa vida. Como está a sua vida diante de Deus? Você tem sido fiel? Você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas? Você tem sido fiel na oração? Você tem sido fiel na reforma de saúde? Você tem sido fiel no amor ao próximo? Porque se tem uma coisa que não devemos dever a ninguém, é o amor. Você tem sido fiel? Você tem sido fiel com aqueles que amam você? Você tem sido fiel com as coisas de Jesus Cristo? Porque no final das contas o que vai pesar é isso. Não vai pesar se você está bonito vindo na igreja pregando aqui. Não vai pesar se você veio para a igreja adventista e está aqui conosco. O que irá pesar na balança do juízo de Jesus é se você é fiel à luz que você tem. Você sabe da palavra de Deus, você sabe das coisas de Deus. Esse é o momento para você se converter, estar andando numa direção e dar um meia volta, volver e continuar em direção oposta. Esse é o momento para você, querido irmão. A graça de Cristo está aberta. Aberta para restaurar a sua vida. Quer você receber essa bênção em sua vida? Quer você ser limpo? Quer você ser purificado em Jesus Cristo? Quer você receber esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sangue dele lá daquela época nos limpa até hoje? Quer você receber essa graça? Esse é o momento de você entregar sua vida a Jesus. Nós teremos uma outra música. Enquanto essa irmã estiver cantando, eu quero que você coloque na mão do Senhor Jesus Cristo os seus pecados. Aquilo que você quer que Jesus mude. Aquilo que você quer que Jesus limpe e destrua. Enquanto essa irmã estiver cantando, eu quero que você coloque os seus sonhos também na mão do Senhor. Porque Deus pode transformar a maldição em bênção. Se você teve uma vida que foi desconstruída, Deus pode reconstruí-la para você. Deus pode calafetar os buracos do coração da sua vida. E aquilo que o inimigo roubou, Deus dará a você em dobro. Ouça essa canção e coloque na mão do Senhor as suas petições, os seus pecados e sua vida.
as coisas que estou sentindo. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vês o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto eu não possa, Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar, ouve o meu coração. Eu sei te alcançar, mas me levas a ti. Eu não sei orar, mas me entendes assim. Outras vozes mais bonitas, mas tu amas escutar a minha em meio a tantas. Eu sei, a palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, mas o que há dentro de mim, e mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto eu possa, Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar, ouve meu coração. Sentir o teu amor, e tu estás aqui te adorar. Quando eu cantar, ouve meu coração. Amém. Havia um dia que para mim era parecido com o dia do juízo final, quando o professor tinha que dar as notas finais da prova. Todos os alunos, lembro, fosse hoje sentados nas cadeiras, o professor abria o livro dele, uma caderneta preta que ele tinha com vários pinguinhos, que ele fazia uns pinguinhos assim, quem faltou, quem chegou atrasado, quem não sei o quê. Ele avaliava tudo isso daí, o valor da prova. E era triste de ver, às vezes, alguns com euforia, porque você tirou 9, fulana tirou, eu era logo o primeiro, que era Anderson, né? 7. Aí eu sempre era na média, 8 e pouco, só às vezes que tirava uns 10 lá. E via alguns colegas 3,5, 5,5, porque na minha época a média era 7, a média não era 5. Aí depois foi baixando, ficou 5 a média aí. Mas na minha época a média era 7. Até no SALT a média era 7. E então, alguns colegas tiravam 5. E era triste ver alguns colegas desesperados, porque imagina, tinha que repetir tudo de novo.
E a gente via o colega do lado. Uma coisa é dizer para ele sem ninguém ver, outra coisa é todo mundo ali, o professor falava. O cara ficava desesperado porque, você brincou e tal, era o cara bom, era o cara animado e tudo. Bem, vai ficar de novo na quinta série. Sabe, queridos, como a gente vai ver alguns irmãos que vão ficar desesperados porque talvez não estejam vivendo o que o meu sermão tenta dizer hoje. Como vão ver algumas pessoas desesperadas porque quando der a nota é 5,5. Não vai poder entrar no céu. Eu sei que tinha alguns professores que eram misericordiosos, faziam um negócio lá, um trabalho, um esquema, para o cara ganhar alguns pontos. Mas tinha professor que não era misericordioso. Nesse dia do juízo final, será a sentença final. A misericórdia está sendo dada hoje, enquanto você está ouvindo o meu sermão. Hoje é o momento de mudar. Hoje é o momento de entregar-se a Jesus. Por isso eu convido você a fechar os olhos para falarmos com esse Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua palavra hoje, Senhor. Eu sei que está numa noite fria, Senhor, estamos cansados, mas sabemos que Tua misericórdia, Teu amor e Teu poder estão à nossa disposição hoje, Senhor. O Senhor morreu na cruz de braços abertos, Senhor, para nos abraçar e nos alcançar, Senhor. A cruz nos liga ao céu. Ajude-nos, Senhor, a transferir os nossos pecados nesse momento, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos oferece a Ti, Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos, Senhor, que o grande acusador, aquele que no final receberá todas as maldições e as consequências do pecado, Senhor, é o diabo. Sabemos disso, Senhor. Mas ajude-nos, Senhor, a não fazermos escolhas que Ele quer, mas ajude a fazermos escolhas que o Senhor deseja aplicar em nossa vida. Colocamos, Senhor Jesus, nossa vida à Tua disposição, Senhor. Seja o nosso Salvador, mas também, Senhor, nos ajude a tê-lo como nosso Senhor, aquele que mandará em nós. Dispomos, Senhor, nossa vida, nossa família, nossas escolhas, nossas ações, nossa boca, nosso pensamento, tudo que somos, tudo que temos, Senhor, pertence a Ti, e colocamos isso em Tuas mãos, Senhor, nesse momento. Aqui está a Tua amada igreja, Senhor. Pedimos a Ti que Teu Santo Espírito interceda por ela junto ao trono de graça, Senhor, para que seja remido, Senhor, os nossos pecados. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.